Tá? Vamos começar agora a falar sobre outro assunto da física do terceiro ano do ensino médio, que é a eletrostática. Tá? Mas vamos definir primeiro o que é a eletrostática. Ela nada mais é uma sub-área de uma grande área de estudo que a gente tem, chamada de eletromagnetismo. E a eletrostática, ela vai tratar basicamente do estudo de fenômenos relacionados às cargas elétricas em repouso. Mas para a gente poder falar sobre o que é carga elétrica, é necessário, primeiramente, que a gente defina o que é carga elétrica. E para responder a essa pergunta de modo satisfatório, primeiramente, a gente precisa compreender a estrutura dos átomos. Então, é isso que eu vou fazer neste momento. Eu vou mostrar para vocês a estrutura de um átomo, a composição dele, para a gente poder entender esse conceito de carga elétrica. Tá? Então, vejam só. Os átomos, por definição, são as menores partículas que compõem objetos e que existem de forma livre na natureza. Quando eu falo forma livre na natureza, gente, eu quero dizer para vocês que existem partículas menores que o átomo. Porém, essas partículas menores que o átomo, você não encontra elas soltas por aí. Tá? Elas só são encontradas quando você desintegra átomos. Então, quando falamos de partículas livres encontradas na natureza, as menores partículas encontradas são realmente os átomos. E esses átomos são formados por três tipos de partículas. Que são quais? Os prótons, que possuem uma carga elétrica resultante positiva. Aqui nós estamos falando que essa carga resultante Q é igual a E. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é esse tal E que apareceu aqui. Nós temos também os elétrons, que possuem uma carga elétrica resultante negativa, que nós dizemos que tem um valor menos E. E temos os nêutrons, que possuem carga elétrica resultante nula. Tá? Então, todo átomo ele é composto por esses três elementos: prótons, elétrons e nêutrons. Tá bom? Porém, essa constante é o valor de uma coisa que a gente chama de carga elementar. E o seu valor é o mesmo para o próton e para o elétron. Tá? O valor da carga elementar é esse daqui, ó, aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Tá bom? Quando a gente fala dessas cargas elementares, é importante destacar uma coisa. Eu estava dizendo na parte anterior que a carga resultante das partículas era igual a E ou menos E ou zero. Por quê? Quando a gente fala de prótons e nêutrons, eles são feitos por partículas ainda menores, que são chamadas de quarks. Existem 6 tipos de quarks, e eles possuem cargas elétricas que são frações do valor de E. Só que na hora que se combinam 3 quarks para formar um próton ou para formar um nêutron, o resultado disso vai dar ou igual a E ou igual a zero. Ok? Então, quando fala em próton e nêutron, a gente tem partículas ainda menores, que são os quarks. No caso do elétron, não. O elétron realmente é uma partícula elementar. Ele não é formado por coisas ainda menores. Tá? Isso é só uma observação importante que é necessária ser feita para que vocês entendam o porquê de eu ter falado ainda há pouco sobre carga resultante. Tá bom? Continuando, quando a gente olha para a natureza, para qualquer objeto, os átomos que compõem estes corpos, eles são normalmente eletricamente estáveis. O que significa dizer que uma coisa é eletricamente estável ou eletricamente neutra? Estamos dizendo aqui que a quantidade de prótons e elétrons é igual, de modo que a carga elétrica resultante vai ser zero. Ah, professor, mas e os nêutrons? A quantidade de nêutrons é igual à de prótons e elétrons? Aí depende. Para elementos químicos mais leves, lá na tabela periódica, vocês podem recordar disso nas aulas de química, observem o número atômico e a massa atômica. Para átomos mais leves, normalmente a quantidade de prótons e nêutrons é igual, de modo que a massa atômica corresponde exatamente ao dobro do número atômico. Já em átomos de elementos mais pesados, essa conta não bate mais. Por quê?
conforme eu vou aumentando a quantidade de prótons no núcleo do meu átomo, as forças de repulsão elétrica que vão aparecer ali são muito grandes. Então é necessário que eu tenha uma quantidade maior de nêutrons para poder equilibrar esse núcleo atômico de modo que ele não se desintegre. Então é por isso que quando você pega elementos mais pesados da tabela periódica, se você pegar o número atômico e pegar a massa atômica, você vai ver que o resultado não é exatamente o dobro, é sempre algo maior que o dobro. É algo, às vezes, 2,5 vezes maior, 2,6 vezes maior. Tá? Essa é a justificativa pela qual o número de nêutrons não necessariamente é igual ao número de prótons e elétrons. Mas, para a definição de eletrostática, o que nos interessa de fato são prótons e elétrons. Os nêutrons não vão nos interessar aqui. Tá bom? Outra coisa que a gente precisa dizer é que quando você pega os elementos da natureza, nós temos materiais que são bons condutores de eletricidade, outros que são maus condutores de eletricidade. Mas como que a gente vai definir o que é um condutor ou o que é um isolante? Essa definição ela é feita da seguinte forma. Quando você fala de um condutor, você está pegando um material que possui uma grande quantidade de elétrons livres. E esses elétrons livres estão muito fracamente ligados aos núcleos dos seus átomos. Ou seja, esse elétron livre pode facilmente se mover de um átomo para outro. Então, isso explica o termo elétron livre. Ele está orbitando ali o núcleo de um átomo, ok? Mas ele pode facilmente sair dessa influência do núcleo e ir para outros átomos, átomos vizinhos, ok? Normalmente, os metais são bons condutores, mas não é uma regra geral. Nós temos alguns casos de materiais metálicos que não são tão bons condutores, tá? Alguns são excelentes, outros são bem mais ou menos, tá? Mas não vamos entrar nesses detalhes agora, porque não é meu objetivo fazer essa exploração. Já os isolantes, aqui cabe dizer uma coisa importantíssima. Isolantes possuem elétrons livres. A grande maioria possui. Pode haver um ou outro que não tem elétron livre, mas a maioria possui. Só que a quantidade de elétrons livres disponível é muito pequena. E quando você tem poucos elétrons livres disponíveis e que estão muito fortemente ligados aos núcleos dos átomos, não é fácil você fazer aquele elétron livre pular de um átomo para o outro. A não ser, claro, que você execute uma ação, uma força externa, de modo com que esse elétron livre pule para o outro átomo ou para outro corpo, né? Então, aí, dando alguns exemplos, nós temos a borracha, os materiais plásticos e a água pura. Por que eu estou falando de água pura? Se eu pego a água que eu tiro da torneira, ela sofreu um tratamento para matar micro-organismos, para melhorar o sabor, essas coisas. Então, essa água que você tira da torneira, que é uma água tratada, que possui alguns sais, ela é boa condutora de eletricidade. Já a água pura, a água destilada, o H2O mesmo, efetivo, esse é uma substância isolante, eletricamente, tá bom? Então, deixar muito claro isso, porque a água, ela pode ser de um jeito ou de outro, depende do que você está explicando, tá? Se for água da torneira, é boa condutora de eletricidade. Se for água pura, não é boa condutora, ok? Bom, quando nós pensamos em cargas elétricas, em prótons, nêutrons e elétrons, a gente tem que pensar na interação ou na relação que vai existir entre essas cargas. Aí é importante destacar uma coisa. Quando você pega duas cargas de mesmo sinal, ou seja, dois prótons ou dois elétrons, vai acontecer um fenômeno que nós chamamos de repulsão, ou seja, essas cargas vão se afastar uma da outra. Esse afastamento ocorre devido à ação de campos elétricos que vão produzir forças em sentidos opostos, ok? Tá? Então, sempre que eu tiver dois prótons ou dois elétrons, eu vou ter repulsão. Agora, se eu tiver duas cargas de sinais opostos, ou seja, um próton e um elétron, vai acontecer o quê? Uma atração. A atração vai fazer com que essas cargas se aproximem uma da outra. Novamente, o motivo para isso acontecer é devido à ação de campos elétricos produzidos pelo próton e pelo elétron.
Tá? O que é campo elétrico, a gente vai discutir numa aula mais adiante, tá? Mas só para vocês entenderem que existe uma aproximação aí também. Porém, há uma terceira situação que eu vou falar para vocês que muita gente se esquece dela, que é a seguinte: quando eu pego um objeto eletricamente neutro e aproximo ele de um outro objeto que já está eletrizado, ou seja, ele está com mais elétrons ou menos elétrons do que prótons, o que nós falamos de eletrização positiva ou negativa, ocorre também uma atração, ok? Isso é muito importante destacar, porque muitas pessoas pensam que, quando eu aproximo um objeto neutro e um objeto já eletrizado, não vai acontecer nada. Na verdade, acontece uma atração. Essa atração, inclusive, ela acontece por um meio, nós vamos falar daqui a pouco, que chama-se indução. Tá? Depois, quando chegar mais adiante, eu vou explicar o que acontece nesse processo de forma mais detalhada. Tá? Duas coisas muito importantes quando nós pensamos em interação de duas ou mais cargas elétricas. Em qualquer processo de eletrização, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, a quantidade total de cargas elétricas antes e depois é igual. Não existe ganho ou perda de carga elétrica no meu sistema. Tá? Aí não interessa se eu estou falando de condutores ou isolantes, ok? Se eu disser para vocês assim, eu tenho dois objetos que estão num sistema fechado, cuja carga elétrica total é igual a 5 coulombs. Se eu eletrizar esses objetos de alguma forma, de modo que a carga se torne diferente ou igual nos objetos, o resultado da carga final tem que continuar sendo 5 coulombs. Não tem como ser 4 ou 6 ou 0. A carga antes e depois deve se manter igual. Isso chama-se lei de conservação da carga elétrica. É uma das leis de conservação que a física nos apresenta, tá bom? Outro ponto importantíssimo quando falamos de eletrização. Apenas elétrons é que vão se movimentar nos átomos. Então, quando nós falamos que um objeto sofreu um processo de eletrização, nós estamos dizendo que ele ou perdeu ou ganhou elétrons. Nunca haverá movimentação de prótons ou nêutrons. Por quê? Prótons e nêutrons estão no núcleo do átomo, estão fortemente ligados entre si. Eu não tenho como fazer com que esses prótons e nêutrons se movimentem, a não ser que eu produza uma reação nuclear. Não é o nosso objetivo aqui. Quando falamos de processos eletrostáticos, estamos falando de movimento dos elétrons entre átomos, ok? Nunca se esqueçam disso. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre os processos de eletrização, eu vou começar destacando o processo chamado de eletrização por atrito. Atrito, gente, lembra algo que está esfregando, né? E isso acontece quando você pega dois materiais isolantes. Normalmente, os isolantes, eles se encontram na natureza eletricamente neutros, ou seja, eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons. Só que quando eu esfrego um com o outro, o que vai acontecer? Um desses elementos vai ganhar elétrons e o outro automaticamente vai perder elétrons, sempre mantendo a mesma quantidade, ok? Então, por exemplo, se um ganhar 3 elétrons, o outro perde 3 elétrons, sempre assim, tá? E no final das contas, o que nós vamos ter? Dois corpos com cargas elétricas de sinais opostos, um positivo e o outro negativo. Então, um exemplo bem bacana que vocês podem até reproduzir na casa de vocês é o seguinte: se eu pego um pedaço de plástico, pode ser um pente, pode ser uma régua, pode ser até balão de aniversário. Se você esfrega esse material no seu cabelo, o que vai acontecer? Elétrons livres que você tem no cabelo vão passar para o material plástico. Não importa se é régua, se é pente, se é balão de aniversário. Então, nesse processo de você esfregar algo no seu cabelo, você está provocando uma eletrização por atrito. E aí, no final das contas, eu vou ter o cabelo eletricamente positivo e a régua, ou balão, ou pente, eletricamente negativo. Vocês devem estar se perguntando: Júlio, como é que você sabe que o cabelo vai ficar eletricamente positivo e o outro fica eletricamente negativo? Eu vou responder isso já já, tá? Então, é a pergunta que vocês devem estar se fazendo depois que eu expliquei a eletrização por atrito. Como identificar qual corpo perde ou ganha elétrons?
quando a gente pensa em materiais isolantes, existe uma lista ou tabela, aí depende, tem materiais que mostram em forma de lista, outros mostram em forma de tabela, tem vários tipos de isolante. E dentro desses diferentes tipos de isolante, nós temos materiais que têm maior tendência de se eletrizar positivamente e objetos que têm maior tendência de se eletrizar negativamente. Essa tabela ou lista é chamada de série triboelétrica. Tá? Vocês podem encontrá-las em diversos materiais, em livros de física, na internet. Vocês vão encontrar essas listas aí com diversos materiais, tem 20, 30, 40 materiais diferentes. Tá? O que acontece? Quando você pega essa lista, o primeiro material que aparece nela, normalmente é o material que tem maior tendência a ficar eletrizado positivamente, ou seja, é o que tem maior tendência de perder elétrons. E isso vai indo em forma decrescente, até chegarmos no último elemento, que é aquele que tem maior chance de ganhar elétrons, ou seja, ficar eletrizado negativamente. Aqui vou mostrar para vocês um exemplo de uma lista que seria uma série triboelétrica. Reparem que eu começo com o elemento número 1, que é a pele humana, depois tem couro, vidro, quartzo, mica, até chegarmos lá no ebonite, que é o número 27. Então, o que vai acontecer, galera? Se eu pego dois elementos dessa lista, como é que eu vou analisar qual ficou eletrizado positivo e qual ficou eletrizado negativamente? Eu vou pegar justamente essa numeração. O que tiver o menor número nessa lista é o que tem maior tendência de ficar eletrizado positivamente, enquanto o que tem maior número é o que fica eletrizado negativamente. Então, voltando lá para o meu exemplo que eu dei agora há pouco, se eu esfrego uma régua, por exemplo, no meu cabelo, essas réguas normalmente são feitas de acrílico. As réguas de plástico, tá, gente? Não réguas metálicas. As réguas de plástico são geralmente feitas de acrílico. Se você olhar aqui nessa tabela, o cabelo é o sexto elemento da minha lista. E o acrílico é o 16º. Então, como o cabelo aparece antes na minha lista, ele é que vai ficar eletricamente positivo. Ele que vai perder elétrons. Enquanto o acrílico é que ganha elétrons. Por isso que eu sabia, quando expliquei para vocês, quem ficou eletricamente positivo e quem ficou eletricamente negativo. Por conta desse conhecimento da série triboelétrica. Então, sabendo como é que essa série é organizada, você consegue dizer de forma bem clara quem ficou positivo e quem ficou negativo. Normalmente, nos exercícios, eles, quando forem trabalhar com essa ideia, eles vão te apresentar um trecho dessa série triboelétrica ou vão te dizer de forma bem explícita que um material perdeu ou ganhou elétrons. Então, não precisa preocupar muito em decorar a ordem daqueles elementos, porque isso tem uma grande quantidade de itens e, normalmente, os exercícios, quando precisam trabalhar com a ideia da série triboelétrica, vão te apresentá-la ou na íntegra ou em parte. Tudo bem? Então, de eletrização por atrito, que nós temos para falar aqui é isso. Vamos falar agora da eletrização por contato. Como o próprio nome sugere, é quando apenas eu encosto um objeto com o outro. E esse processo ele vai acontecer apenas com condutores. Por quê? Nos condutores, a gente viu mais cedo que eu possuo uma grande quantidade de elétrons livres que estão fracamente ligados aos núcleos. Ou seja, qualquer coisa que encostar, que estiver próximo um do outro, os elétrons livres vão pular de um átomo para o outro com facilidade. É diferente de um isolante, que eu preciso aplicar uma força externa para que o elétron saia do lugar. Tá? E normalmente, quando você pensa em eletrização por contato, a gente vai ter o que eu chamo de compartilhamento de carga elétrica. Então, por exemplo, se eu pego dois objetos condutores, um que possui carga mais 4 coulombs e o outro possui mais 2 coulombs, quando eu encosto os dois, a carga total do meu sistema é igual a mais 6. Ok? E aí, quando eu separo esses objetos, quando eu afasto eles novamente, o que vai acontecer? Se estivermos falando de objetos idênticos, ou seja, de mesmo tamanho, nós vamos ter uma separação igual de carga, ou seja, metade da carga fica para um, metade fica para o outro. Tá? Então é importante destacar duas coisas quando falamos de eletrização por contato. A primeira delas é que primeiro, pelo menos um dos corpos precisa estar eletrizado. Por quê? Se eu tiver dois condutores eletricamente neutros, a carga total é zero. Então, se eu tiver zero, vou ter zero de qualquer forma, antes ou depois. Então não adianta nada. Eu preciso que pelo menos um objeto já esteja eletrizado de alguma forma antes de ocorrer o contato. Segundo, é o que eu estava falando agora há pouco.
Na maioria das situações, os objetos que vão eletrizar-se por contato são idênticos. Ou seja, nesse caso, a quantidade de carga que vai ficar para cada elemento após a separação é igual. Mas pode acontecer, não é muito comum, mas pode, então por isso que eu estou explicando dessa forma. Se eu tiver dois objetos que são de tamanhos diferentes, um, por exemplo, é 10 vezes maior que o outro. No objeto maior, é óbvio que vai ficar uma carga elétrica maior do que no objeto menor, tá? Isso após a eletrização por contato, tá bom? Mas é uma situação muito pouco comum de aparecer. Estou apenas informando para vocês, porque caso vocês encontrem, não estranhem esse fato, tá bom? Na maioria dos casos, como eu digo aqui na observação 2, a quantidade das cargas finais nos corpos também são iguais, tá bom? E, finalmente, chegamos no terceiro e último processo de eletrização, que é chamada de eletrização por indução. Quando você pensa na palavra indução, você pensa em algo que está sofrendo influência, que não age de forma direta. E é mais ou menos exatamente a ideia do processo, da indução. Dos três processos que nós vamos conversar aqui, é o único em onde não ocorre o toque efetivo dos objetos. Não é como no atrito ou como no contato, em que os objetos que vão ser eletrizados vão ter que se encostar fisicamente. Na verdade, o que nós vamos ter? Nós temos um objeto que já foi eletrizado de alguma forma, ele vai fazer com que as cargas elétricas do outro corpo sejam movimentadas, sejam separadas, vamos dizer assim, de modo que se permita a eletrização. Tá? A gente chama esse objeto que já foi eletrizado de indutor e o que vai ser eletrizado de induzido. Interessante, quando falamos da eletrização por indução, é que ela pode acontecer tanto em materiais condutores como em materiais isolantes. A diferença, basicamente, se dá apenas no nome do processo. Tá? Quando falamos de um material condutor, que é o objeto a ser eletrizado, a gente chama o fenômeno de indução. Agora, se for falar de um isolante, nós temos a polarização, que é um processo semelhante. Tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de como acontece esse processo. Observem que aqui eu tenho cinco momentos diferentes do processo de indução. Nos dois primeiros momentos, que nós chamamos de A e B, olha o que está acontecendo. Eu tenho inicialmente um objeto que é eletricamente neutro, que é o que eu estou mostrando na figura A. Quando a gente aproxima o indutor, que é o objeto cilíndrico aí, eletrizado negativamente, deste objeto neutro, o que vai acontecer? Uma separação das cargas positivas e negativas no induzido. Nesse momento, ainda não ocorreu a eletrização. A única coisa que aconteceu de fato foi a separação das cargas positivas e negativas, por conta da repulsão provocada pela presença do indutor. No terceiro momento, já na figura C, percebam que o meu induzido está conectado à Terra. O nosso planeta ele se comporta como um material condutor eletricamente neutro. Então ele pode tanto receber como pode doar elétrons para os objetos, quando forem conectados a ele. Neste caso, os elétrons, por causa da repulsão, devido à presença do indutor, eles vão se direcionar para a Terra, de modo a deixar o induzido eletricamente positivo, ou seja, ele está com falta de elétrons. Agora, retirando a conexão com a Terra e retirando o indutor, a gente percebe na figura E que o nosso objeto, que antes era eletricamente neutro, passou a ser eletricamente positivo. Ok? Gente, eu espero que tenha conseguido ajudar vocês nesses estudos do processo de eletrização. Pratiquem fazendo os exercícios e bons estudos para vocês.